Fala, Galdérios e Galdérias, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui com o professor Tomomassa, mais o professor Natan, no workshop de adjuvantes em Ribeirão Preto, no stand aqui do museu, para a gente contar um pouco mais dessa história que o professor Tomomassa construiu dentro da Unesp de Jaboticabal aqui com os equipamentos e também para o nosso setor de tecnologia de aplicação e para o agronegócio, não só nacional, mas internacional. Vou passar a palavra para o professor Tomomassa. Professor, conta um pouquinho mais desse começo, dessa história, desse projeto, de tudo isso, né, que pra gente é muito bom conhecer um pouco mais. Eu fui contratado pela então Faculdade de Agronomia de Jaboticabal em 1970. Passei num concurso e vim para assumir a disciplina que chamava Tratamento Fitossanitário, que não existia em nenhuma escola de agronomia do país. Então, a primeira dificuldade foi montar a disciplina que era inédito. E comecei, então, passando informações sobre o uso de inseticidas, fungicidas, herbicidas, e pouco a pouco fui direcionando para a forma de utilização desses produtos. E fui montando a estrutura. O que me marcou realmente foi que não existia conhecimento consolidado aqui no Brasil, tem nenhuma disciplina que pudesse servir de modelo para a gente seguir. E felizmente em 1975 consegui um pequeno estágio na Inglaterra e passei 4 meses na Inglaterra e assimilei muitos conhecimentos que estavam sendo desenvolvidos na Europa, e passei os 4 meses que fiquei na Inglaterra, aproveitei bastante os conhecimentos, criei canais de contato, trouxe muita bibliografia e aí então começou realmente a evolução desse conhecimento. Eu tinha conteúdo para passar para os alunos e formar competência nessa área. Depois começamos a fazer reuniões técnicas, fóruns e na década de 80, nós tivemos uma visita de um consultor da FAO que estava pesquisando a situação da aplicação e uso e aplicação de defensivos agrícolas aqui na América Latina. Ele estava fazendo um levantamento a serviço da FAO. E com isso, ele constatou que o único lugar da América Latina onde se dava aula e formação para os alunos de agronomia sobre a aplicação de defensivos era em Jaboticabal, na Unesp de Jaboticabal. E em vista essa realidade, a FAO resolveu fazer uma reunião com as lideranças do Cone Sul, então abrangendo o Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina. O Chile não fez parte, foram esses países. E
fez-se uma grande reunião e com isso resultou em fazer simpósios abrangendo o Cone Sul, um simpósio sobre tecnologia de aplicação. E começou aí simpósios que dura até hoje aí, a série de simpósios chamado SINTAG, Simpósio sobre Tecnologia de Aplicação de Agroquímicos. É por isso que chama internacional, então, SINTAG, então, né, professor Matu? Porque foi criado nessa época, então, aí. Foi nessa época. Não tenho aqui dados da data. Posso no livro, né, o professor está lançando um livro, ou já lançou faz quanto tempo, professor? O primeiro SINTAG foi em 1995, isso mesmo, foi em 95, né? Foi feito isso. Foi uma grande contribuição da FAO aí para dar uma alavancada grande no assunto. E o Brasil tinha uma indústria desenvolvida na fabricação de aplicadores de defensivos, liderado pela Jacto. Jacto que investia muito em gerar dados, faziam dados, faziam pesquisas e era uma fonte de conhecimento e também de divulgação dos trabalhos, tudo. E então a gente tinha muita interação com a Jacto. Na verdade, eu nasci na cidade da Jacto, em Pompeia. O senhor é natural de Pompeia? Tinha muita afinidade com a indústria Jacto, né? Isso também é uma das causas aí do bom desenvolvimento que tivemos em Jaboticabal. Vamos falar assim, então, que o professor Matu tem as origens ali dentro da cidade de Pompeia, né? Isso. E isso, literalmente, a própria Jacto se influenciou o senhor querer estudar mais também a parte de pulverização e desenvolver esse conhecimento. É isso. Pompeia, na época da minha infância, a cultura principal era algodão. E as pragas do algodão eram as lagartas, os insetos aí que não era difícil de ser controlado através de formulação em pó. Então a máquina utilizada eram as polvilhadoras, que sopravam o pó em cima das pragas. Né? Que ano que era isso? 50 e quanto? 60? Isso é na década de 60, né? 60. Na década de 60. Então, existiam duas indústrias em Pompeia, um do seu Nishimura e o outro do seu Uemura. Então, até os nomes eram parecidos e as máquinas também eram parecidas. Concorriam entre si, né? Mas eram máquinas boas. Dessas duas indústrias aí, o que prosperou e que cresceu foi a máquina, o seu Nishimura. O seu Uemura, ele se mudou de Pompeia para Guarulhos e continuou com a indústria, mas Guarulhos já era muito longe do centro consumidor dessas máquinas ali, e ele acabou mudando de ramo. E o seu Nishimura é que teve sucesso, né? Que hoje é uma indústria de porte mundial ali na área de aplicação de defensivos e recentemente já diversificou para outras máquinas agrícolas de grande porte que incorporam muita tecnologia, né? Costumo dizer que a Jacto
ela foi uma das empresas essenciais para o desenvolvimento do Brasil na parte de pulverização, que se ela não existisse, muita coisa não teria acontecido, né? Sim, sim. Sim. Para nossa história, né? É. Que isso é muita cultura, muito forte. Uma outra pergunta, professor. Eu vi aqui que além do livro que o senhor está lançando, né, do Tomomassa, Matu, tudo, que conta a história, a trajetória, né, desde a Exalc lá, toda a história de vida do senhor. Eu já comprei o meu, quem quiser comprar, a gente vai deixar um link aí para conseguir comprar um link pro livro do professor. E tem várias coisas que eu vi aqui de curiosidades realmente, né, que está no museu, que o professor Natan vai falar um pouco mais o que é a ideia do museu, o professor pode explicar também se quiser. A ideia do museu por trás, qual que é? Explica para nós um pouco. Esse tem que segurar na mão. Ah, tá, perfeito. Segura, tem uma bolinha pra cima aí, segura na mão. Esse aqui, né? Isso. Pode segurar ele pra cima, assim. Sim. Isso, esse aí. Então, o nosso museu é um projeto que iniciamos em 2016, né? Sou formado em História e o projeto nosso de início foi um centro de memória, ou seja, um centro de estudo, de pesquisa para poder preservar os objetos, equipamentos e documentos da FCAV Unesp. Então nós começamos o projeto em 2016 e em 2017 nós inauguramos o nosso museu. Então hoje nós temos o museu e o Centro de Memória da Faculdade de Ciência Agrária e Veterinária Unesp. Então, para nós é muito importante desenvolver esse trabalho. Os meus alunos fazem estágio de atividade de extensão universitária, alunos da graduação. Então, lá a gente faz um trabalho de museologia, arqueologia, arquivologia, letramento científico, projeto político-pedagógico. Recebemos alunos de várias escolas públicas e particulares, alunos do ensino superior de outras faculdades. E o mais importante, todos os alunos ingressantes da faculdade, eles vão conhecer o museu, ou seja, eles vão conhecer a história da faculdade que eles estão passando a se integrar. Também nós temos o Colégio Técnico Agrícola, que é um colégio centenário, né? O Colégio Técnico é de 1921, né? E a nossa faculdade foi inaugurada em 1966. E lá no nosso espaço do museu nós temos vários equipamentos. Dentre os equipamentos, os equipamentos que estão aqui em exposição, utilizado pelo professor Tomomassa. Né? Então nós temos aqui o analisador de gotas Fleming, que o professor poderia falar com propriedade do aparelho. Tomomassa, explica pra gente um pouco de como que funciona. Se o senhor quiser levantar também, pode levantar, a gente levanta. Se quiser uma água, professor, também. Quero uma água assim. Eu vejo lá, senhor. Vamos buscar lá então. O professor explica aqui um pouquinho e você traz uma água pra nós lá na Natana, senão eu vou falar muito aqui. Professor, explica pra nós aqui como que funcionava para contar gota nessa época, como é que era a dinâmica aqui. Quando eu fui fazer um estágio na Inglaterra, isso foi em 1978, 78. Em 1978 fui fazer um estágio, rápido estágio, na Inglaterra, e lá tomei primeiro contato com equipamentos que conseguia medir com o padrão para o padrão da época, era bastante bom. Era a última palavra em equipamentos para estudo de gotas, era analisador de gotas da marca Fleming. Esse aqui, né, professor? Isso aqui, Fleming. Isso aqui foi quando o senhor estava lá, então o senhor teve contato com isso aqui a primeira vez lá, né? Isso. Esse era o que tinha de mais moderno na época. Isso era para contar gota mesmo ou era algum equipamento que contava as coisas assim? Ele media o tamanho das gotas. Media o tamanho das gotas. Então a gente coletava uma amostra de gotas. Neste caso aqui, por exemplo, poderia ser em cima de uma substância oleosa, aqui podia ser uma vaselina derretida. Passava o bico de pulverização em cima dessa superfície e depois cobria
com uma fina camada de óleo para evitar a evaporação enquanto se fazia a medição, se colocava no microscópio. O microscópio era acoplado na câmera de televisão, que ele envolvia e que enviava a imagem para um monitor. Ao mesmo tempo, Legal isso daqui. Isso aqui era de onde? isso faz parte do conjunto. Entendi. Faz parte do conjunto. Então, se colocava uma amostra de gotas, ele jogava a imagem aqui. Então, num campo de observação tinha várias gotas aqui na tela. E essa peça, ele fazia oscilar um espelho que tem aqui dentro, que criava uma segunda imagem. E essa segunda imagem oscilava aqui no visor, conforme a seleção do canal aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canais. 10 canais. A gente pode variar a oscilação. Tem uma lente que tem aqui. E ele pode oscilar mais ou menos. Jogar aqui uma imagem da gota que é fixa e a outra que move. E com esse tamanho, essa quantidade de distância que ele desloca a segunda imagem, a gente faz coincidir o deslocamento da imagem fixa e a móvel, e quando as duas se tocarem na periferia, então significa que ele foi oscilado a dimensão do diâmetro da gota. Aí a gente então pegava no pedal, isso vai ficar no chão, no pedal a gente aperta com o pé, ele registra uma gota naquela classe. Então nós podemos ver quantas gotas tem em cada classe de tamanho. Uma classe de gota é uma variação de tamanho onde ela se enquadra, né? Aí então tem a distribuição aqui nesse visor aqui. Esses números eram passados num papel gráfico especial e a gente determinava então tamanho máximo da gota, mínimo da gota, a mediana disso aí, que determinava ali se aquela população de gotas era uniforme, desuniforme, grande, pequena, a gente dimensionava e podia estudar as gotas. Era tudo. Então isso mais ou menos demorava quanto tempo, professor, para fazer um estudo desse? Isso, como era um processo manual, é muito demorado. Para os principiantes aí ficava aí quase um dia para fazer uma leitura, mas com destreza aí a gente conseguia fazer isso em coisa de 1 hora. Bom, né? Depois de uma prática já, né? Depois de uma prática. Entendi. Aqui eu vi que tem uma lente também que dá para contar gota que ele estava me mostrando, professor. Sim, isso é para fazer uma ideia rápida. A gente poderia ver no microscópio e que tem uma lente embutida aqui que dá o tamanho das. Tem uma escala, e a gente pode então, através dessa escala, pode ler
não com tanta precisão, mas pode ler o diâmetro de cada gota. Já é um começo. E aquele outro lá que eu vi que tem uma velinha em cima ali, que é uma casinha? Essa é a outra forma de se coletar as gotas. Né? Pega-se uma lâmina de microscópio e reveste com uma camada de óxido de magnésio. Então, a gente pega a lâmina de microscópio, coloca aqui nesse suporte, onde está vazado aqui o... Ok. Vazado aqui. E aí, no caso, acende, o que acende aí? Acende aqui uma fita de magnésio. Magnésio é um metal que pega fogo. Então, ele emite a fumaça de magnésio que vai condensar na lâmina. Que se tivesse recém-feito, teriam aqui uma placa branca de óxido de magnésio. Que queimou e virou um óxido, e aí entendi. Óxido de magnésio. A gente coloca isso num local e passa o bico produzindo a gota aqui em cima, rapidamente. Ali ele forma orifícios abertos pela gota. Entendi. E a gente coloca isso também no microscópio. Me conta. Aqui. E a gente mede o tamanho do furo aberto pela gota. É outra forma. Outra forma. E funciona ainda, hein? Olha, ficou certinho aqui. Legal. Entendi. Então nós temos dois formatos, né, professor, diferentes de coletar a gota. Certo. Um é aqui nesse conteúdo mais oleoso, que parece uma graxinha, que depois faz ali, e esse também do potássio, que esses eram bem utilizados na década de 80, então, né, professor? Como que é? A diferença de um método para outro é o seguinte: no óleo, a gota fica na forma esférica e você tem o tamanho real da gota. Aqui nós vamos medir o buraco, a cratera aberta pela gota. Entendi. É maior do que a gota que provocou o buraco. Isso aí é para aquele Então ponto. tem uma correção, um fator de correção para voltar ao tamanho da gota. Então já para quem gosta da tecnologia de aplicação do papel sensível, então tem que saber que o tamanho de gota e o tamanho da gota no papel sensível é diferente, né, professor? É diferente, tem uma correção a ser feita, né? Tá vendo, gente? É. Vamos lá agora, professor. Tem um outro aqui. Eu até queria pedir para a gente tirar uma foto que nós digitalizamos no nosso acervo. Olha ali. Do professor, que é essa foto aqui com o professor lá na faculdade. Quantos anos aqui, professor, tinha nessa foto daí? Uns 23? Tenho aqui a data, né? Nem 1985. Aqui. Você tem aí? Tem 85. 85. É isso mesmo. Olha essa foto que parece que foi tirada para colocar no Instagram. Dá uma olhada nessa foto. A qualidade dessa foto ainda foi tirada de pé naquela época. Ainda parece que foi feito para colocar na internet hoje, né, professor? O que é isso, professor? Conta para nós. Nós temos o original ali em exposição. Isso aqui eu fiquei sabendo que isso aqui o professor foi pioneiro. Eu estudei muita coisa sobre isso no passado. Quem gosta de aplicação, mas explica melhor para nós o que é essa criação, professor. Essa criação é o pulverizador eletrodinâmico. Caramba! Que ano que vocês fizeram isso e qual que foi a finalidade, professor, que você estava criando isso? Até nós temos aqui, ó, tem o simpósio com a data, ó. Já, o primeiro isso simpósio do dia 28 ao 30 de maio de 1985. Isso foi. Estava
em exposição. Tinha acabado de construir isso. Foi um assunto de dissertação de mestrado do Chaim. Chaim, ele era aluno de mestrado e gostava de mexer com parte elétrica. Então demos um tema para ele desenvolver, inventar aí um equipamento que produzisse gotas e que carregasse essas gotas eletricamente para que seja atraída pela planta. Já existia alguma coisa na época, professor? Sim, tinha. Tinha várias linhas na Europa. Várias pesquisas publicadas na Europa, carregando as gotas para que as gotas fossem atraídas pela planta. Então, uma nuvem de gotas carregadas, aproximando de um objeto aterrado, essa nuvem de gota ela expulsa a carga do mesmo sinal, ele expulsa para a Terra. Consequentemente, aquele objeto aterrado, ele vai receber, vai carregar com sinal contrário da nuvem que está aproximando. Tá? Como o objeto está aterrado, ele é repelido, tá, pela gota que vem com, por exemplo, vem com gota carregada positivamente, ele expulsa os do mesmo sinal. Como ele está enraizado, a planta está enraizada, ele manda a carga do mesmo sinal para a Terra e ele fica negativamente carregado. O que acontece então? Positivo ao negativo atrai. Então a planta chama a gota para si. Entendi. Então não tem grande perda devido a, por exemplo, uma corrente de ar, porque tem uma força atraindo para a planta. Entendi. E ali, professor, ele lança em torno de 20 mil. Sim, né? sim. 20 mil volts. Aqui, então, o que foi feito foi colocar pilhas que Cabiam ainda? em série, acho que a gente usava meia dúzia de pilha, cada pilha 1,5 volts, então 9 volts? 9 volts. 9 volts corrente contínua. Então ficava aqui as meia dúzia de pilhas de tamanho grande. E teria que transformar essa carga de 6 pilhas, corrente contínua, em 20 mil volts, corrente contínua, ali. Como corrente contínua, você não dá para mexer com a voltagem dele. Primeira coisa é transformar esses 6 volts em corrente. Tomar uma água? Toma uma água lá, professor. Corrente alternada. Estamos aqui já 30 minutos conversando quase com o professor. Tem que tomar água. O professor está falando, explicando tudo aqui para nós. Então, 6 volts. Primeiro passa por esse compartimento onde a gente
transforma corrente contínua em corrente alternada. Aí dá para multiplicar. Então, ele passa para a corrente alternada aqui e depois a corrente alternada aí pode ser aumentada. Entendi. Tá? Então, isso acontece aqui dentro dessa caixa. Entendi. Os 6 volts tem que passar para 20 mil volts. Caramba. E dava choque? Não dá para fazer isso assim direto. Entendi. Aqui usamos aquelas. Tem umas peças atrás da televisão da época lá, atrás do tubo. Tinha um transformador que elevava bastante ali. Então, 6 volts aqui passava para mais ou menos, não lembro exatamente, mas dava para multiplicar para até uns 600. Nossa, bem alto. Não, então 6 volts dava para multiplicar por. Dá para 1000 e pouco, 1000 e pouco, 1000 e pouco. Através daquele pecinha que ficava na televisão. Os meninos já roubaram a televisão da República, Aí, então levaram para dentro, desmontaram e fizeram o negócio. Daí tem que depois, ali tem que chegar 20 mil volts corrente contínua. Então, isso aqui subia para uma parte disso aí, então, uma parte dos 20 mil, mas é bem menos. Sim. Bem menos. Dali, ele passava por uma série de... Aqui dentro, nesse comprimento aqui, ele vai transformando, cada passo que passa, ele vai transformando pouquinho de cada vez a corrente alternada em corrente contínua e ao mesmo tempo ele vai multiplicando nesse pedaço aqui. Uma série de nós que tem aqui, tá? É um capacitor e... Pega e dá ele transforma e multiplica. Transforma e multiplica. Então, por isso que tem que ser comprido. Entendi. E chega finalmente a 20 mil volts aqui. 20 mil volts. Aqui a gente coloca o líquido, que normalmente um líquido que não pode ser volátil. Entendi. Porque se você pegar um líquido volátil e dividir em gotinhas tão pequenas, ele vai acabar saindo vapor aqui. Sim. Certo? Então, é geralmente um óleo, e um óleo bom condutor de eletricidade. Sim. E nesse óleo aqui dissolvemos o princípio ativo compatível com esse óleo. Entendi. Aí ele sai daqui, em contato com essa parte de metal aqui, ele sai aqui todo nessa periferia e vai abrir um monte de filamentos que vai se rompendo em gotas muito uniformes, todas iguais. E não tinha bomba nenhuma aí? Não tem bomba nenhuma, simplesmente é fenômeno elétrico. Todas as gotas do mesmo sinal repelem uma contra a outra e vai abrindo o leque, vai abrindo esse cone aqui e vai caminhar pelo espaço. Caramba! Aqui, professor, passa a corrente, né? Passa a corrente. Aqui, né? É, aqui. E esse daqui? Só essa parte. É, isso aqui. Esse aqui é fio terra que se arrasta. Uhum. Tá. E isso aqui que fica ligado aqui. Tá? E Caramba! aí o que acontece? Quando vem uma nuvem, por exemplo,
positiva, a planta está neutra, mas aterrada. O que acontece? Se vem partículas positivas, envolve a planta, como a planta é um objeto aterrado, a carga do mesmo sinal repele. Então, vem o positivo, ele expulsa o positivo para a Terra. Entendi. Aí a planta fica carregada negativamente. Negativo com positivo atrai. Então, a planta atrai a gota para si. E se esse objeto for uma esfera, a carga distribui uniformemente em toda a superfície. As gotas vão pegar uniformemente. Então, por exemplo, se for uma laranja, ele vai ser coberto uniformemente em toda a sua superfície. Entendi. Agora, se for um capim pontudo, ele vai concentrar mais no ápice. Interessante. Então, se a planta for mais arredondada, a cobertura é muito mais uniforme, né? Que engraçado. E me tira uma dúvida, nessa época aqui, professor, já tinha bastante coisa com tinta? O povo pintava bastante com essas tintas? Sim, sim. Tinta industrial aí, a seco, né? Uhum. Ele aplicava geralmente a seco na indústria. Sim. Não era, o que predominava era aplicar o pó de tinta, depois colocava cobria isso, a peça, uniformemente, aí tinha que botar a peça numa estufa para derreter a tinta, para grudar. Entendi. Né? Que legal. É mais feito até hoje, eu acho que o que predomina é a tinta a pó, mas também dá para fazer com líquido. Entendi. O princípio disso aí, muito comum que a gente usa, é na impressora do computador. Entendi. Aquilo também o princípio é esse. O princípio é esse. É um pó com condutividade elétrica? No caso da impressora é líquido. Entendi. Líquido. Agora, nas grandes indústrias, normalmente é pó. Entendi. Normalmente é pó. Então a impressora, tipo, ele conduz o líquido para passar sobre o papel e marcar. Que dor. Nunca tinha parado para pensar isso, nunca parei para pensar isso. Que engraçado. Professor, tem mais alguma história, alguma coisa que o senhor gostaria de deixar marcada aí para alguém, ou deixar alguma mensagem para o nosso setor de tecnologia de aplicação? O que o senhor gostaria de deixar para quem segue a gente aí, para quem vai ver o vídeo? Bom, não tenho assim pronto em mente aí, mas o negócio é ser criativo, né? Criativo. Quando tem alguma dúvida, você tem que ir atrás aí para tentar desvendar esse mistério ali e achar uma explicação lógica e uma solução aí viável, né? E gostar do que faz. Apaixonar, né? Gostaria até de fazer um registro em agradecimento ao professor Tomomassa, que é um dos grandes apoiadores do nosso museu e centro de memória. Desde o momento que nós criamos o museu, o professor Tomomassa foi um grande apoiador, junto com o professor Marcelo. Tanto é que o professor Tomomassa, ele vem participar de palestras, ministra palestras, utilizando os equipamentos, como o analisador de gotas, para os alunos de graduação e pós-graduação lá da faculdade, mostrando toda a evolução da tecnologia de aplicação. Então, para nós, do Museu e Centro de Memória da Faculdade de Ciência Agrária e Veterinária Unesp, é um privilégio, é uma honra, e eu gostaria de estar registrando, professor, os nossos agradecimentos pelo apoio, por o senhor acreditar no nosso trabalho do Museu e Centro de Memória. Eu gosto de... Obrigado, professor, por todo o apoio. Gosto de apreciar aí as pessoas que estão apaixonadas pelo que faz. Né? E tá aqui o moço aí que leva a sério aí, apaixonado ali
pelo próprio trabalho. E eu mesmo fui assim, eu entendo e o que sente de satisfação fazendo a coisa que acredita. Que a gente ama, né, seu Tomomassa? Pessoal, esse foi mais um episódio da gente Descomplicando Pulverização, hoje com o professor Tomomassa. Eu achei magnífico, espero que vocês tenham gostado. Professor Natan, agradecer ao simpósio, hoje é o último dia, agradecer ao professor por tudo que fez para o nosso setor, para a agricultura e por transmitir que a mensagem mais importante é essa que o senhor falou. Se apaixonar e realmente amar o que você gosta de fazer e ter uma missão de vida, né, professor? Trazer a coerência de tudo, sempre ter dúvidas, né? Ser curioso, né? Que a gente tem o quadro Curiosidades. Gratidão a todos, um ótimo final de semana para vocês. E como a gente fala na AgroSPI, marcha no foguete. É isso aí. Obrigado. Obrigado.